Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Já, show. Já? Já. Muito bem, voltando dessa segunda-feira para a apresentação desta live aqui do programa Sérgio Cruz, direto da minha casa, porque eu estou na quarentena. E eu estou na quarentena porque faço parte do grupo de risco. Mas se não fizesse parte do grupo de risco, também estaria numa quarentena relativa, porque sairia na rua apenas com todo cuidado, com toda a prevenção, para não ser atacado pelo coronavírus, porque o coronavírus não é brincadeira. Começo o programa de hoje com o Jornal Correio do Estado, e uma boa notícia para quem é funcionário público estadual ou municipal. Pagamento do salário de abril dos servidores públicos está garantido. Portanto, se você é funcionário da Prefeitura de Campo Grande, se você é funcionário público do Estado, o mês de abril está garantido. Você vai entrar o mês de maio com dinheirinho no bolso para gastar, para pagar as suas contas e para fazer a sua poupança. Mas o problema aqui, ó, é como é que fica o interior, porque Mato Grosso do Sul não é apenas Campo Grande. Mato Grosso do Sul é também o interior. Presidente da Associação dos Municípios, prefeito de Bataguaçu, Pedro Caravina, informou ao jornal que muitos municípios dependem do repasse do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para arcar com as despesas mensais. Segundo Caravina, todas as cidades do interior estão preocupadas. Abre aspas, estamos esperando o repasse do ICMS, porque para muitas cidades, assim como em Bataguaçu, o imposto é a maior receita do município. E a gente acredita em uma queda de 30%, mas estamos aguardando para definir o que será feito. Quer dizer, Campo Grande já sabe, Mato Grosso do Sul já sabe, é claro que esperar que mesmo com essa queda absurda, né, a vida na receita, na arrecadação, os municípios tenham repasse suficiente. Não sei se vocês sabem, mas os municípios têm direito a 25%, constitucional, direito a 25% da arrecadação de ICMS do Estado. Então, é isso que é aguardado pelos prefeitos para ver se vão poder pagar o seu salário em dia. Esperar que em maio também, né, possa o governo pagar. Agora, o que os governadores estão esperando, não só os governadores, mas todos os prefeitos do Brasil, é a ajuda da União, que depende esta semana de aprovação do Senado, já foi aprovada na Câmara, depende da aprovação do Senado e da sanção do presidente da República. Como é que está aqui? Apesar de ainda conseguir honrar com as contas de abril, a administração pública prevê que em maio os prejuízos devem ser maiores. É claro, para amenizar o problema, estados e municípios aguardam
ajuda da União. A gente falou, governador Renato Azambuja, a gente defende uma compensação aos estados que realizam, que tenham como base da receita o ICMS e, no caso dos municípios, o ISS, para ver como é que fica. Conforme o governador, a primeira ajuda anunciada pelo governo federal em março favoreceu mais os estados das regiões Norte e Nordeste, os quais são mais dependentes do Fundo de Participação dos Estados. Na ocasião, o ministro da Economia recompôs 77% dos fundos de participação aos valores de 2019. Agora, gente, o que não pode, o que não deve, é o Senado embaçar a coisa com base na reivindicação dos próprios governadores e dos prefeitos. Quer dizer, o governo se dispõe, o governo federal, e aí tem que ter uma conta de chegar. O governo federal propõe pagar 30% dos prejuízos do ICMS dos municípios, aliás, dos estados e do ISS dos municípios. Quer dizer, se o prejuízo for de 30%, ele cobra. Não pode ser mais, ele não cobra. Mas já é uma ajuda substancial. O que não pode é criar um impasse. Não, município, estado só aceita tanto. Se for menos, ele não aceita. Por que isso? Tem que aceitar, vai compondo, põe um pouco hoje, põe um pouco amanhã. O problema não está para fazer, não está para fazer nenhum tipo de exigência, está de se manter uma compreensão para que o governo federal, não é essa briga agora entre prefeitos, governadores e o presidente da República, que vai impedir, né, que o dinheiro venha, seja qual for o dinheiro que vier. Aquilo que o Estado e o município desejam, pode ser que não seja possível, mas pode ser que seja possível para a União aquilo que a União está oferecendo. Então, é melhor pegar o que tem, né, que o governo está oferecendo, do que não pegar nada. Isso é que é grave. Mas vamos esperar, né? Cada dia é um dia nessa pandemia. Cada dia é um dia nessa pandemia para fazer a minha poesia. Ficando feio. Na minha crônica de hoje, no programa Boca do Povo, do Pedro de Paula, eu falei sobre o que eu venho falando aqui com muita frequência, com muita insistência, o que pode salvar o governo do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro tomar posse, eu, com a experiência que tenho, e com o conhecimento que retenho de quem conhece mais que eu, de quem tem mais experiência do que eu, apontei 3 fatores indispensáveis para que o governo do Bolsonaro fosse bem sucedido. 3 fatores. Primeiro, governo de coalizão. Segundo, a volta da CPMF. Foram os 2 principais fatores apontados. E o terceiro deles, bloqueio, afastamento total, isolamento geral e político do grupo de fanáticos que abriram dentro do Palácio do Planalto um escritório chamado
Comitê do Ódio. Um comitê dirigido pelo próprio filho do presidente da República, com orientação direta dos Estados Unidos, do astrólogo Olavo de Carvalho. Então, esses 3 fatores eram indispensáveis. Quero dizer que governo de coalizão eu sempre defendi, porque não é possível governar o país sem o Congresso Nacional. Não tem como. Nem mesmo nos países do bipartidarismo, como nos Estados Unidos. A hora chega, o presidente tem que conversar com o Congresso, porque a Câmara e o Senado é que tem que aprovar as proposições, as mensagens, os projetos, as medidas provisórias do governo federal. Sem o Congresso, não tem governo. Aí, o governo, desde o começo, insiste em não fazer coalizão, porque quer evitar a política do toma lá, dá cá. O que é toma lá, dá cá? Toma lá, dá cá foi um termo depreciativo do próprio Bolsonaro, do próprio grupo do Bolsonaro, para afastá-lo de negociações políticas com o Congresso Nacional. Queriam que ele simplesmente ignorasse o Congresso, porque o Congresso tem muita pessoal que só apoia se receber vantagens. O que é vantagem política? É claro, o partido vai apoiar o governo federal, vai apoiar o governador, vai apoiar o prefeito, ele quer algo em troca. Algo em troca que pode ser o mensalão, condenável mensalão, algo em troca que pode ser a distribuição indiscriminada de ministérios e cargos no 1º, 2º e até no 3º escalões, e que pode ser uma negociação republicana, onde o partido tenha participação no governo. Aí sim vai caber a nomeação. Mas uma nomeação consentida, uma nomeação transparente e que não quebre a harmonia das diretrizes do governo. É isso aí que chama-se coalizão, apoio partidário. O governo tem que ter base. E esta base tem que ser formada recomendavelmente no início do governo. Eu estava assistindo ontem uma entrevista do ex-presidente Michel Temer, que fez um bom governo, apesar de todas as perseguições do Ministério Público, da própria Justiça. Fez um bom governo. Tem um dado, apenas um dado que eu quero mostrar do governo do Michel Temer, que eu não apoiei. Ele entrou no governo com um PIB menos 3,7. Menos 3,7. PIB para baixo. PIB dando prejuízo. Deixou o governo com o PIB 1,3 para cima. Uma política econômica, apesar de todas as dificuldades que lhes foram impostas, uma economia equilibrada, sem inflação imprevista. E o país crescendo economicamente. O que favoreceu demais
ao governo do Bolsonaro, que entrou com um país economicamente organizado. Não pode reclamar que o país estava quebrado, porque o PT quebrou o país, é tudo mentira. Pega as estatísticas, pega os números e você vai ver que o Michel Temer deixou o país organizado. As cagadas que a Dilma fez, o Temer limpou, para entregar um país enxuto para o Bolsonaro, que não entendeu nada disso. Não entendeu nada disso. E ao invés de aproveitar o embalo, foi desconstruindo tudo aquilo que estava feito para impor um modelo de governo, um modelo de economia que nem ele sabia que não existia. Mas eu falava aqui do Temer e o Congresso Nacional. Quando o Temer assumiu, aliás, antes de assumir, antes de derrubar a Dilma, porque ele foi um dos responsáveis pela queda da Dilma, ele já tinha maioria parlamentar. E não foi preciso nenhum escândalo para montar uma maioria parlamentar. Não foi preciso vender nada, não foi preciso. Dividiu a participação no governo de acordo com as bancadas e fez tranquilo. Escapou duas vezes escapou de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso teria que autorizar, não autorizou. O Lula, quando assumiu o governo, foi o que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi chamar o Congresso. Aparelhou, tudo bem. Tanto quanto possível e tanto quanto o Bolsonaro está tentando fazer agora. Mas governou 8 anos. Fez lá o que fez. Por que ele deu dinheiro para a África? Por que ele deu dinheiro para a Venezuela? Deu dinheiro não sei para onde, ele dava para países comunistas. Tal. Porque tinha dinheiro. Se não tivesse, como é que ele ia dar? Além de dar dinheiro para fora, ele pagou uma conta que era tida como impagável, que foi a dívida pública internacional. Ele se tornou credor, o Brasil, no governo dele, se tornou credor do Fundo Monetário Internacional. Estou falando isso para encontrar o caminho de chegada. Onde é que eu quero chegar nessa história. Bom, agora, depois que passou um ano e um ano e 4 meses do governo, ele entendeu, o Bolsonaro entendeu, que não adianta ir na conversa dos radicais. Não adianta ir na conversa do Comitê do Ódio, do Gabinete do Ódio. Tem que governar com o que ele tem, que é a Constituição da República, que ele não pode mudar. Não adianta tentar autogolpe, porque os militares não vão apoiar, a sociedade não vai apoiar. Quem apoia golpe, esse grupelho de 30% aí, que tem menos, 30%, que consegue arrebanhar 30% da população, esse é que quer intervenção militar já, não sei o quê, comprovadamente a população não aceita isto. Então ele agora está entendendo, tardiamente, poderia ter entendido antes, que tem que compor com o Congresso Nacional. E agora está indo atrás. E está indo atrás dos que se vendem no Congresso. Porque aqueles que não se vendem, a oposição séria e responsável, não quer saber dele. Não quer saber, tem medo de que ele não cumpra com a sua palavra.
tem receio de que aconteça com quem vai apoiá-lo o que aconteceu com o Sérgio Moro. Prometeu carta branca, prometeu autonomia, prometeu tudo, no fim não cumpriu nada e o Sérgio Moro teve que cair fora. Está fazendo acordo com aquilo que ele mais detestou, com aquela parte podre do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, que ele mais abominou e que ele usou no discurso dele que não ia se aproximar dessa gente. Está se aproximando do Centrão. O Centrão, tem muita gente boa no Centrão, mas a liderança dos partidos do Centrão está na mão de políticos ética e moralmente comprometidos, que apoiam o governo, mas querem em troca o retorno da política do toma lá, dá cá. É isso que está acontecendo. E eu já vi 2 nomes aí que vocês estão vendo. Roberto Jefferson, que não vale um palito de fósforo queimado. Vendilhão. Se vendeu para o Lula, se vendeu para Dilma, se vendeu para o PT. E se vendeu para o Michel Temer, para o governo do Temer. E agora está se vendendo para o governo do Bolsonaro. Outro nome, Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão. São nomes abaixo, acima de qualquer atestado de honestidade. Abaixo de qualquer atestado de honestidade. É com esse grupo que o Bolsonaro está procurando, é desse grupo que o Bolsonaro está procurando apoio no Congresso Nacional, e incluindo aí o MDB. Você acredita nisso? Incluindo aí o MDB. Toda a expectativa de que dê certo. Então, olha, gente, sem ironia, eu espero que essa aliança dê certo, mas não aposto um tostão furado nela. Esse pessoal vai sugar a última gota de sangue do governo para garantir esse acordo com o presidente da República. Mas resta ainda ao presidente aquilo que o Paulo Guedes está tentando desde o início do governo. Então, o pessoal está fazendo uma trilha sonora aqui para o programa. Criar um imposto novo. Paulo Guedes, desde que assumiu o governo, está tentando criar um imposto novo. Alguma coisa parecida com a amaldiçoada CPMF. Você é a favor disso? Não. Nenhum brasileiro consciente é a favor. Mas é a única saída para a economia que o governo vai encontrar, sobretudo depois da crise do coronavírus. Se não tiver uma contribuição, um plus na Receita Federal, o governo vai sucumbir na economia. Falei isso antes do coronavírus chegar. Falei isso antes do Bolsonaro assumir. Quase fui crucificado nas redes sociais. E eu dizendo, ressaltando, que eu não era a favor, não sou a favor. E se houver um projeto, eu vou ser contra. Como espero que toda a população brasileira seja. Mas esta vai ser uma provação do governo Bolsonaro. Se não
se ele não criar a CPMF ou coisa parecida, o governo dele vai sucumbir. E aí eu quero ver o grupo de radicais vindo para a rua apoiá-lo. Aí que eu quero ver. Aí que eu quero ver. Não, não cria CPMF. Não, vamos nos amparar nos radicais, nos, como é que chama? Pessoal que vai, que pede intervenção militar. É nesse pessoal que ele vai acreditar. Então, ele está avisado e está sabendo, porque ele não é besta, está sabendo o que espera por ele se não tomar as medidas certas e acertadas na hora certa. Bem, quero, na segunda parte desta live, deste programa, eu quero lhes falar sobre coronavírus. Parece que a gente que não tem ninguém falando do coronavírus, é o que se ouve, que se vê no rádio e na TV, mas eu vou falar sobre o coronavírus e os cuidados que nós devemos manter para evitar. Olha, nós em Mato Grosso do Sul, os nossos vizinhos do Mato Grosso podem dar graças a Deus, está no patamar em que estamos. Temos, infelizmente, 7 vítimas fatais. Não temos tantos casos, muitos casos, inclusive, já foram descartados, mas temos, é uma coisa que é preciso que você fique sabendo, que tem uma subnotificação nisso aí, que os casos podem ser muito mais do que estão sendo apontados, estão sendo detectados pela Secretaria de Saúde. Podem ser muito mais. Então é preciso ter muito cuidado. Vou falar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS, TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Ministério da Saúde comprou 75 milhões de vacinas esse ano. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro serão os idosos, com 60 anos ou mais, e trabalhadores da saúde. Depois, membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Em seguida, os demais públicos. É importante respeitar as datas. A vacina não protege contra o coronavírus. Gripe, tem que vacinar.
Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela Via Morena. Olha, eu sou um profissional de imprensa que respeita a opinião de todo mundo. E tenho sentido que os demais profissionais de imprensa, meus colegas, respeitam a minha. Uma das coisas que eu tenho acompanhado, e as redes sociais têm me cobrado muito, é a participação no programa Boca do Povo. E eu participo com a maior satisfação do mundo, porque o B de Paula me respeita. Eu respeito o B de Paula. O que ele fala, eu respeito. Tudo bem, não tem. De repente, eu contrario, faço um contraponto, mas há respeito mútuo. Porque eu, o B de Paula, somos dois profissionais e que nos conhecemos há mais de 40 anos. Então, nada vai impedir que o B de Paula continue com o seu pensamento, defendendo as suas causas, e eu aqui defendendo as minhas. De repente as duas se encontram, de repente as duas se chocam, mas faz parte do jogo democrático, assim como faz parte da liberdade de imprensa. O B de Paula, por exemplo, fala do afrouxamento, né, afrouxamento do isolamento social. Eu defendo a posição contrária, sem nenhum radicalismo. Hoje as nossas posições estão se igualando. Porque o que eu defendo? Que as pessoas permaneçam em casa, as pessoas do grupo de risco, como eu e como o próprio B. Já estamos nessa área de risco, esse grupo de risco. Eu defendo que quem precisa sair de casa, profissionais ligados à saúde, profissionais ligados ao comércio, que já abriu, tudo pode sair tranquilo. O que a gente recomenda e faz questão de fazer é que as pessoas devem tomar o máximo cuidado para evitar a contaminação, própria e a contaminação de pessoas da família, de amigos. Porque o vírus não tem ideologia, o vírus não tem esquerda, não tem direita, não tem centro. Para ele é indiferente. O vírus pega quem dá bobeira. Quem abre espaço, ele entra. E o que eu posso fazer, o mínimo que eu posso fazer, como quarentenista, é recomendar às pessoas que saiam tomando todos os cuidados. O que eu posso fazer como cidadão e como pessoa que acompanha o movimento, que está acompanhando o movimento do coronavírus, é não achar que ele não vai nos pegar. Não vai. Mato Grosso do Sul matou 7, não vai, pronto, já passou. Não é assim. Não é bem assim. É preciso ter muita cautela, ter muito cuidado na orientação pública. Eu, o B de Paula, todos nós fazemos parte de um grupo que tem o dever, a obrigação moral de orientar a opinião pública com a verdade que nós conhecemos. E a verdade que eu conheço é essa que está aí, que a gente está assistindo toda hora na televisão, que no Brasil o vírus está atacando. Não importa que não tenha chegado a Mato Grosso do Sul, graças a Deus, que tenha chegado com menos intensidade no Mato Grosso, graças a Deus. Esperar que ele não passe por aqui. Esperar que ele vá embora. Não atinja mais ninguém. Mas não podemos abrir a guarda. Não podemos relaxar. Não podemos permitir o relaxismo. E contra isso, vamos lutar até o fim. Recomendando, levando porrada, né, nas redes sociais,
Mas, porque vou tomar prejuízo? Prejuízo todo mundo vai tomar. Todo mundo. Aliás, prejuízo todo mundo está tomando. Mas será um prejuízo menor se a gente conseguir, através de medidas preventivas eficazes, já que não tem um remédio, não tem uma vacina, debelar com prevenção, através do afastamento social, este vírus. Estou falando isso porque eu tenho visto muitos colegas de grandes centros, tal, onde o vírus, onde não havia, onde no começo, não, porque isso aqui não pega, isso aqui não vai pegar. E uma das cidades onde isso aconteceu foi em Manaus. Não pega isso aí, não seja bobo, não seja otário. Ouvia de alguns colegas de televisão falando isso, e que tinham, por causa disso, enorme repercussão nacional. Porque falavam lá em Manaus aquilo que o Ratinho falava aqui, aquilo que o Datena falava aqui. Em plena crise, eles falavam que era uma gripezinha, o que o próprio presidente da República falou. Eu vou lhes mostrar agora um caso de Manaus, na linha do tempo. Foi postado no Twitter com o título A Lei do Retorno, para que você assista e medite comigo, reflita comigo sobre o que eu estou falando. Mostra aí, espera um pouquinho, Edson. Não mostra ainda não. Este cidadão que o Edson vai mostrar aí, muita gente já conhece. Ele tem um programa na rede, né? Na Rede TV, lá em Manaus. E é um programa que a Rede TV de Manaus transmite para o Brasil inteiro. É um programa que ganha musculatura junto à população e que tem uma enorme influência já entre as populações, principalmente aqueles que não acreditam no coronavírus. Trata-se do jornalista, comunicador Siqueira Júnior. Mostra aí, Edson. Fique em casa. As campanhas lindas, fique em casa. Os cartolinas, fique em casa. Aplausos. Fique em casa, campanha, fique em casa. Todo mundo em casa. Vamos começar a campanha? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Deixa de hipocrisia, Brasil. Deixa de ir na moda. Isso é Maria, vai com as outras. Isso é moda. Deixa eu dar uma satisfação a vocês, porque o povo sabe quando a gente tá bem e quando não tá. Eu tô numa gripe miserável desde sexta-feira. E de ontem pra cá ela tá tentando me derrubar lindo, sabe? Tá tentando quebrar a firma. Eu tô ruim, não vou mentir pra vocês. E seria covarde da minha parte ficar aqui dando de machão, entendeu? Porque medo de morrer eu tenho, eu sempre disse, né? Para que eu não leve risco para os meus colegas do elenco e da minha turma na TV, enfim, a TV inteira, é preferível que eu fique em casa. Se cuidem também, pelo amor de Deus, se cuidem. Se você puder ficar em casa, fique. Tá vendo? É isso aí. E o cara estimulou a população de Manaus, principalmente. Não, isso é uma... O que ele falou aí? Não seja otário. Depois ele pegou uma gripezinha e teve que assumir. Quando pegou nele, ele teve que assumir. É o que, lamentável e desgraçadamente, acontece no Brasil inteiro. Enquanto não chega na família, enquanto não chega na pessoa, na família dessa pessoa, não tem problema. Isolamento social é demagogia, mas quando chega, quando pega no pé, aí o cara afina. Aí ele rói a corda. Ele teve a sinceridade compulsória de comparecer à televisão, direto da casa dele, para dizer que não dava, né, que tinha que fazer o programa.
Você viu? Mostra de novo, velho. Mostra de novo. Isso vale reprise. Mostra de novo este canalha. Fique em casa. As campanhas lindas, fique em casa. Os cartolinas, fique em casa. Aplausos. Fique em casa, campanha, fique em casa. Todo mundo em casa. Vamos começar a campanha? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Deixa de hipocrisia, Brasil. Deixa de ir na moda. Isso é Maria, vai com as outras. Isso é moda. Deixa eu dar uma satisfação a vocês, porque o povo sabe quando a gente tá bem e quando não tá. Eu tô numa gripe miserável desde sexta-feira. E de ontem pra cá ela tá tentando me derrubar lindo, sabe? Tá tentando quebrar a firma. Eu tô ruim, não vou mentir pra vocês. E seria covarde da minha parte ficar aqui dando de machão, entendeu? Porque medo de morrer eu tenho, eu sempre disse, né? Para que eu não leve risco para os meus colegas do elenco e da minha turma na TV, enfim, a TV inteira, é preferível que eu fique em casa. Se cuidem também, pelo amor de Deus, se cuidem. Se você puder ficar em casa, fique. Fique em casa. As campanhas lindas, fique em casa. Os cartolinas, fique em casa. Aplausos. Fique em casa, campanha, fique em casa. Todo mundo em casa. Vamos começar a campanha? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Deixa de hipocrisia, Brasil. Deixa de ir na moda. Isso é Maria, vai com as outras. Isso é moda. Deixa eu dar uma satisfação a vocês, porque o povo sabe. Esse cara que infernizou a vida do pessoal de Manaus. Quer dizer, eu desde o começo entendi que nós, profissionais de imprensa, tínhamos uma responsabilidade muito grande com isso. Nós poderíamos ter reduzido o impacto do coronavírus. Se toda a imprensa ficasse unida, não é atendendo Bolsonaro, atendendo Mandetta, não tem nada disso. Era de olho no mundo, de olho no Brasil, de olho em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus, Guayaquil, no Equador. Aqui no nosso hemisfério, né? No nosso país e na nossa América do Sul, não precisava nem ter como parâmetro os Estados Unidos, não precisava nem ter como parâmetro a Itália, o Irã, a própria China. Bastava ter como parâmetro, como paradigma, a nossa América do Sul. O que está fazendo o governo argentino? A Argentina hoje corre o impacto lá bem menor do que no Brasil. Já está podendo abrir sem maior risco. Por quê? Porque fez política preventiva, está no isolamento, a população reclama, muita gente vai para a rua, como está acontecendo aqui, mas tem uma imprensa que está unida. Mesmo o Clarim, que é um órgão anti-governo, de oposição, tem estimulado a opinião pública a permanecer atendendo aqui os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Agora, aqui é interessante no Brasil. Está vendo? Agora mesmo recebi um telefonema aí do 136, do SUS, né, do Ministério da Saúde, recomendando ficar em casa. Fique em casa. Tal. Aí, ligo a televisão, está o presidente da República, que também é do grupo de risco, misturado com uma porção de gente na frente do Palácio Alvorada. Aquele aglomerado de bloqueios, né, de responsáveis, que fazem parte do grupo radical do governo, lá puxando o saco do governador aliás, do presidente, e sem nenhuma prevenção. Não tem máscara, não tem preocupação em atritar
o pessoal ao lado, todo mundo junto, se apertando, para ver o presidente da República, e o presidente lá. Quer dizer, o Ministério da Saúde dele recomenda, olha, fique em casa, se puder, se não precisar sair. Recebi agora mesmo um telefonema, um 36, para avisar isso. Então, eu fico sem entender. Fico sem entender, por exemplo, como é que o presidente quer nos livrar do coronavírus. E uma coisa que eu também não entendo, tem feito na área da economia uma política favorável ao combate. Tem agora esse auxílio que vem para os governos estaduais, que deve sair pela pressão. Tem aí o grande auxílio que está dando aos informais de R$600, de R$1.200 para mãe solteira, mãe que é dona de casa e chefe de família. Tem liberado crédito para as empresas, contribuindo na própria complementação do salário dos trabalhadores, tudo isso, fazendo tudo isso, grandes investimentos financeiros, dinheiro que vai agravar a crise financeira do país. E ele, no lugar, veja bem onde eu quero chegar, ele, no lugar de contribuir muito mais, faz questão de detonar o isolamento social. Até mesmo aqueles que podem ficar em casa, aqueles que não têm necessidade de sair, até mesmo esses, eles têm estimulado, ele, o governo e setores da empresa têm estimulado a sair de casa, como se sair de casa fosse uma forma de combater o vírus. Então, eu fico indignado porque não consigo entender como é que o governo, que está economicamente, financeiramente preocupado com a pandemia e do ponto de vista da prevenção, relaxa completamente. Vá você entender, vá você dormir com um barulho desse. Não tem como. Caberia ao governo Bolsonaro, como estão fazendo os governantes de todos os países, assumir a liderança. Ele impede, inclusive, como é que o ministro da Saúde, que sucedeu ao Mandetta, vai agir, se ele entende exatamente aquilo que entendia o Mandetta. E o que vai resolver o problema é o isolamento. Se a gente tivesse mantido o isolamento até hoje, ou pelo menos até o final de abril, o isolamento, o lockdown, não teríamos passado pelo que estamos passando. Não teríamos uma previsão cinza, sombria, como a que estamos tendo hoje. A gente não sabe. Mas não vem mais para Mato Grosso do Sul. Ora, graças a Deus, se não vier. Vamos louvar a atitude do governador Reinaldo Azambuja, que fez as suas barreiras sanitárias e que não entrou em choque com os prefeitos, que muitos fizeram toque de recolher, como aqui em Campo Grande, Cidrolândia e outras cidades. Muitos municípios, como Nova Andradina, tiveram muito mais cuidado e decretaram isolamento social. Campo Grande, o isolamento social, tivemos aqui até muito recentemente. E é pena que não tenha durado pelo menos até o final do mês. Estaríamos, com certeza, livres desta peste. Mas, infelizmente, com o incentivo público, aberto, descarado do presidente da República, houve aqui em Campo Grande também a flexibilização, porque o presidente estimulou ao comércio, à indústria, aos setores produtivos a acabar
o isolamento social. E ainda falou mais na indicação, no discurso de indicação do novo ministro, que ele assumiria, que podiam abrir, que ele assumiria a responsabilidade, que ia cair no seu colo o termo que ele usou naquela ocasião. Então, gente, fazer o que é possível. Ninguém pode fazer o impossível, mas o possível é possível para todos nós. Vamos sair de casa quando houver necessidade. Nós, do grupo de risco, vamos ficar em casa. Vamos fazer este pequeno sacrifício para garantir ou tentar garantir a nossa sobrevivência, a nossa vida, que está em jogo. Muito mais arriscado do que qualquer outra vida, qualquer outra faixa etária, qualquer outra pessoa em condições físicas, de imunidade. Vamos cuidar de nossas imunidades, obedecendo a recomendação médica, sem partir para a aventura de remédios que alguém vai lá e indica. Vai lá, toma chá de bosta de cavalo, toma isso não sei o quê. Tem médico e para quê? Tem todas as orientações que nós devemos tomar. Remédio para aumentar a imunidade, alimento para aumentar a imunidade. Então, não vamos ir na conversa de charlatão, na conversa de curioso. Vamos obedecer recomendações médicas, porque estas serão suficientes para a gente aguardar com mais tranquilidade, sem pânico, sem pavor, sem histeria, esta peste que está aí dominando todas as atenções do mundo. Tudo bem? Bem, quero agradecer a todos que acompanharam, participaram do programa, os grupos, né, que compartilharam, e comunicar às pessoas que nós vamos desligar agora, desconectar da internet, mas a programação da Via Morena continua, né? Nós temos agora desenho animado. O que vem agora, professor? Temos desenho animado, vamos ter documentários, shows artísticos, vamos ter uma programação feita especialmente para você atravessar em casa a sua quarentena com mais tranquilidade, sem o pavor do noticiário que você tem que receber todo dia. É bom que você esteja bem informado, mas é bom também que você tenha os seus momentos de paz e tranquilidade e lazer, tanto quanto possível em casa. Você fica agora com a Liga da Justiça. Tchau, Pica-Pau.